Vascaíno do Cerrado. Terminou agora há pouco com derrota para o Urubu. O Vasco perde por 3-2 em um jogo com erros e acertos. Vamos trocar uma ideia aqui no pós-jogo a respeito dessa partida. Antes, quero dedicar esse vídeo à minha parceira 1xBet, que é patrocinadora do canal. O link fica no primeiro comentário. Você vai clicar, vai abrir o cadastro. O código promocional é do Cerrado. Faz ali o cadastro, ajuda o canal Primeiro Depósito, eles dobram em bônus para você usar dentro da 1xBet. Dessa vez não deu nosso green, né? Até o jogo do São Paulo terminou em 0-0. O do Vasco, como o Barbieri resolveu abrir o time, partir ali para o tudo ou nada, acabou que saíram muitos gols e a gente não pegou o green. Então vamos seguir, na próxima a gente tenta acertar. Então são 3 acertos e um erro, beleza? 1xBet é parceiro do canal Vascaíno do Cerrado 2023. Bom, vamos lá, vamos falar aqui de um jogo que já dividiu muita opinião, já no início, na escalação, com o Barbieri surpreendendo a todos, quando resolve tirar o melhor volante do Campeonato Brasileiro, que é o Rodrigo, para colocar o questionável Galarza. Na primeira vez que eu publiquei a escalação no Instagram, eu coloquei não entendi porra nenhuma, né? Mas publiquei lá. Depois eu tentei entender qual que era a ideia do Maurício Barbieri. O Barbieri pensou no seguinte: o Flamengo está respeitando demais o Vasco. O Flamengo vai com 3 zagueiros, 2 volantes, como eu falei, os caras que são mais fixos, e um ala que é o Mateuzinho, não ia liberar tanto o outro ala. O Flamengo estava mais preocupado em não tomar o gol do que fazer o gol. Qual foi a ideia do Barbieri? Vou sacar o meu primeiro volante, o cara da marcação, para poder dar mais ter mais um jogador no meio de campo, um cara que beira a característica do Rodrigo, que é a questão da marcação, e o chute de fora da área, para a gente matar esse jogo, conseguir uma vitória no primeiro tempo. A ideia do Barbieri era essa, era vencer o jogo no primeiro tempo, e aí no segundo tempo você faz as substituições, porque o português ia soltar o time no segundo tempo com o Everton Ribeiro, com o Cebolinha, né, com o Matheus Gonçalves, o moleque que foi expulso. Então a ideia do Barbieri, ela tinha um propósito, né? E era matar o jogo no primeiro tempo e depois que fizesse o resultado, segurar a partida. Bom, vamos à execução. Primeiro, a questão é, se era para tirar o Rodrigo, por que não entrou com o Marlon Gomes, que está jogando muito mais? Talvez pela questão do chute, da finalização de fora da área e da marcação, porque o Galarza é um jogador que tem característica mais a marcação. Muita gente vai atribuir essa derrota ao Maurício Barbieri, por ter inventado. Por quê? Porque o Arrascaeta foi eleito o melhor jogador em campo. O Rodrigo simplesmente anulou o Arrascaeta no primeiro jogo. O Barbieri resolveu correr o risco. Aí eu falo uma coisa para você. Vamos partir para o né? Se o Pedro Raul não tivesse errado aquele passe no contra-ataque, ou mais alguns gols que ele errou no primeiro tempo, algumas oportunidades, se o Capasso não tivesse feito aquela pataquada na zaga, entregando um gol de mão beijada para o Pedro Raul, talvez o Vasco teria saído no primeiro tempo com uma vitória de 2 ou 3-0 em cima do Flamengo. E aí, mesmo com uma substituição que ele fez, todos iam dizer que o Barbieri era um gênio e que tinha acertado a porra do time e matou o time do Flamengo. Beleza, não aconteceu, ônus e bônus. Já que não aconteceu, a culpa é toda do Maurício Barbieri por ter deixado um jogador como o Arrascaeta fazer ou deitar e rolar na partida, né? Aí eu penso, se ele entra com o Rodrigo ou se ele entra com o Marlon Gomes ao invés do Galarza, e o Capasso erra do mesmo jeito, e o Pedro Raul erra lá na frente do mesmo jeito, e a gente toma os gols, de qualquer forma a gente ia perder, não é? Não ia perder? Então eu acho que o erro ele é mais individual do que coletivo. A gente pecou individualmente, aí expôs o coletivo. O Flamengo deitou e rolou no meio de campo do Vasco. Andrei não jogou nada, Jair não jogou nada, o tal do Galarza não jogou nada, o Marlon Gomes entrou assustado, o Figueiredo morrou, não tem que colocar o Figueiredo no segundo tempo. Eu já falei, já faz tempo que o Figueiredo não está merecendo ser titular.
era para ter entrado com o Eric Marcos. Então, alguns erros exporam o time do Vasco em uma partida que a gente jogou até de igual para igual com o Flamengo. Aí tem muito vascaíno que vai falar assim, olha, mas a gente nunca mais viu o Vasco encarar o Flamengo da maneira que encarou hoje. Beleza, concordo. Mas a gente peca mais uma vez em quê? No que eu falei lá do jogo do Fluminense. A gente não tem um jogador diferente, a gente não tem um jogador decisivo, a gente não tem um jogador que mata a porra do jogo. E o Flamengo tem. O Pedro, quando teve a oportunidade, matou a porra do jogo. O Arrascaeta, quando teve a possibilidade, fez uma porra de um golaço. Aí muita gente questionando o Léo Jardim. Foi falha do Léo Jardim. Foi uma porra de uma bola que pegou na veia. E é muito difícil você fazer uma defesa em um chute daquele. Dava para defender? Dava. Então, mas eu não vou crucificar o Léo Jardim. Falta o jogador decisivo. Falta o jogador diferente. E a gente vê que o Fluminense tem um jogador diferente. O Flamengo tem os jogadores diferentes. E o Vasco não. O Vasco tem um monte de bons jogadores ou de operários. E falta o camisa 10, falta o cara para botar a bola para dentro, falta uma sombra, um titular, né, para o ataque, porque o Pedro Raul não pode errar a quantidade de chances de gol que esse cara erra, não pode, por mais que ele tenha colocado a bola na cabeça do Alex Teixeira no gol que o Vasco fez, né, então são esses os questionamentos que a gente tem que fazer. Não dá pra gente chegar aqui e dizer que foi um jogo horroroso, que o Vasco é um lixo, que não tá jogando nada, não, muito pelo contrário, vejo muitas virtudes nesse time. O Maurício Barbieri quis pagar para ver, tentou matar o jogo no primeiro tempo, só que por não ter um time com jogadores capazes ou cirúrgicos, porque se o Vasco fosse cirúrgico, hoje ele teria metido uns 3-0 no Flamengo no primeiro tempo e matado a porra do jogo, entrava com o Rodrigo, fechava o meio de campo e ganhava um jogo fácil, já adiantando uma classificação para o próximo jogo. Agora o que acontece? O Flamengo ganha por 2-1 ou por 3-2, e como o Vasco tem a vantagem dos resultados iguais, o Vasco joga por uma vitória simples. O problema agora é encarar o Flamengo jogando pelo empate e com tantos erros individuais e com tanta carência de um jogador diferente que consiga definir a porra do jogo. Porque se tivesse esse jogador diferente, certamente a gente tinha vencido o Fluminense e tinha vencido hoje o Flamengo. A culpa é do Maurício Barbieri? A culpa também é do Maurício Barbieri. Mas a culpa foi de jogadores cabaços que conseguiram individualmente cometer erros grotescos e também do seu Paulo Brax, que até agora não apresentou as grandes contratações que falaram o tempo todo que ia chegar no Vasco. A gente tem um time esforçado. E olha, de gente esforçada e de gente com boa intenção, o inferno tá cheio. Esse time precisa de jogadores diferentes, porque se não chegar no Campeonato Brasileiro, a gente vai ouvir ou vai falar muito aquela frase: jogou como nunca, perdeu como sempre, tá? Então tá aí, essa é a minha análise, isso é o que eu tiro dessa partida de hoje. Não gosto de perder pro Flamengo, não tem essa história que jogou bonitinho, bonitinho é a puta que o pariu. Eu quero é vencer sempre o Urubu. Agora a gente tem a obrigação de vencer no próximo jogo, tomara que a atitude seja outra, porque jogadores são os mesmos, não tem um jogador diferente, não tem um jogador decisivo como todos os outros times, como o Palmeiras tem, como o Atlético Mineiro tem, como o Grêmio tem, como o Flamengo tem, como o Fluminense tem. Nós temos um time bom, um time para ficar entre os 10 talvez no Campeonato Brasileiro, que não tem um jogador que consiga ser diferente nessa porra desse lixo desse campeonato carioca. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínos. Perder pra essa porra é a treva.